Boa noite, meus irmãos. Eu queria já iniciar pedindo para que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 ao versículo 23. E já falando, meu pai, quando me convidou para estar pregando, ele falou comigo, acho que na quarta-feira passada, ele chegou assim: meu filho, já te avisando que você vai pregar sábado e quarta-feira que vem. Falei, obrigado, pai. Ele tinha esquecido o que ele ia falar comigo. Ele tinha falado, vou falar alguma coisa com você. Estou precisando falar alguma coisa com você, mas esqueci. Falei, beleza, pai. Quando o senhor lembrar, só me fala. Olha aqui que meu pai esqueceu de me falar. Quase que ele não me fala, mas tudo bem. E ele ainda falou, Mateus, vai pregar na quarta-feira? Aí você faz isso e pregue no Evangelho de João, que é o texto, né, que a gente pediu para que a igreja lesse, né, no mês. Eu pensando assim, meu Deus do céu. Senhor, vem comigo, me ajuda. Né? Não vou nem falar os requisitos, meus irmãos, porque vai que eu não cumpro um que o meu pai falou, aí vai dar ruim para mim. Né? Então, vamos estar abrindo nossas Bíblias neste capítulo e nesses versículos. Estarei lendo na versão NVI e os irmãos acompanham com os olhos a leitura. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória como me deste, para que sejam um, como somos um. Eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Gostaria de estar orando mais uma vez e depois partindo para o texto. Paizinho, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse louvor que ministrou tanto aos nossos corações já. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra que foi lida no início do culto e agora, e que o Senhor ministre aos nossos corações e fale aos nossos corações, ó Pai, através do revelar de Cristo Jesus essa noite, ó Deus. É isso que eu oro, peço e clamo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar com uma pergunta, meus irmãos. Você acha que a nossa igreja, hoje, é unida? Fala aqui só do contexto Frutal, as igrejas aqui de Frutal. Nós somos unidos, como a família mesmo? Será que a igreja do Senhor Jesus, hoje, ela é unida como uma família? Ela é um corpo onde Jesus Cristo é a cabeça e o resto são os outros membros? Será que realmente isso é verdade nos dias de hoje? Parando para olhar, analisar, às vezes até mais internamente ainda, dentro da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Frutal, será que a nossa igreja hoje é unida? Será que realmente essa é uma verdade sobre nós? Porque quando Jesus foi orar por nós, Ele pediu isso, para que nós fôssemos um, assim como Ele é com o Pai. Um filósofo alemão, Nietzsche, no século XIX, soltou a famosa frase que muitos de nós conhecemos: Deus está morto. E essa frase, ela é chocante e impacta o meu coração, impactou quando eu escutei a primeira vez. Eu falei, que herege, que cara completamente desrespeitoso. E eu nunca tinha parado para analisar, só escutei essa frase solta a primeira vez e já peguei raiva desse cidadão na escola e não quis ler mais nada do que ele tinha para falar. Nietzsche realmente era um ateu. Mas Nietzsche não fala de um lugar que ele pesquisa Deus cientificamente e não consegue achar provas. O principal argumento dele é simples. Ele olha para a sociedade em que vivia. Uma sociedade declarada cristã, de sua maioria cristã, tanto protestantes como católicos. E no contexto de Nietzsche é muito interessante que a maioria era protestante. Até pela reforma ser feita na Alemanha por Lutero, a Alemanha de maioria era protestante. E ele declara, porque ele vê como os cristãos viviam naquele momento. Lendo a Bíblia, relendo várias vezes, ele declara, Deus está morto.
e nós o matamos. Não concordo com essa frase, de maneira nenhuma, e nem defendo o pensamento de Nietzsche. Mas eu acho que essa frase deveria colocar uma pulga atrás das nossas orelhas. Porque ele fala a seguinte defesa de sua frase: não é possível que existe um Deus tão assombroso, tão grandioso, como diria Jonas Madureira, quando ele fala sobre esse tema também, tão forte, tão poderoso, que deixa um livro escrito e várias coisas sobre quem ele é e sobre como a sua igreja e os seus seguidores deveriam ser. E eu olho para a sociedade e não vejo nada disso neles. Eu não vejo nem um pouco como se esse Deus estivesse vivo. E, passando para os dias de hoje, será que, quando as pessoas olham para a nossa igreja, olham para como está a igreja do Senhor nos dias de hoje, elas veem um Deus vivo em nós? Porque muitas vezes nós, cristãos, estamos tão preocupados com várias outras coisas, com várias coisas que queremos adquirir, comprar, várias outras coisas que queremos ter na nossa vida para que a nossa vida seja mais tranquila e segura, como uma casa, outro imóvel. Nunca estamos satisfeitos com o que já temos, nunca estamos satisfeitos com o que Deus já nos deu e queremos cada vez mais e mais para nós, para a nossa família, e cada vez mais e mais, muitas vezes nos distanciando de uma igreja unida. Não digo só que o materialismo de adquirir as coisas, de querer mais riqueza, digamos assim, seja o único culpado da nossa igreja não estar unida nos dias de hoje. Está cada vez mais separada. Mas com certeza talvez seja o mais palpável no nosso meio. Outra coisa, o evangelho ele é fala tão profundamente sobre dividir, sobre vender e realmente ajudar os que estão ao nosso redor. Em Atos, nós vemos uma igreja viva que realmente todos vendiam suas posses e colocavam aos pés dos apóstolos, para que os outros não passassem necessidade. Vemos no evangelho Jesus também falando, se alguém tem 2 capas, vá, vende, dê outra para outra pessoa. Não fique com 2, dê a outra. Não estou falando aqui que Deus é contra a riqueza, mas como nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo em unidade? Amando uns aos outros como nós amamos a nós mesmos? Ou não? Voltando à oração de Jesus, nesse texto, Jesus ora primeiro por si mesmo. Depois ora pelos seus discípulos e pela obra que eles iriam realizar mais para frente. E por último, ele ora por aqueles que ainda iriam se converter através do testemunho dos apóstolos. E esses somos nós. Esses somos cada um de nós, aqui que estamos hoje à noite. E o que ele pede principalmente por nós? Unidade. Uma família realmente unida assim como ele é com o Pai. E como Jesus é unido com o Pai. Como que ele tem essa união com aquele que o enviou? É muito difícil nós colocarmos exatamente em palavras, bonitinho, explicarmos cada coisa certinha. Até porque a Trindade, meus irmãos, se nós formos explicá-la bonitinha, não conseguiremos. Até porque até hoje ninguém conseguiu explicar bonitinho, dando grandes exemplos sobre a Trindade. Mas sabemos que Jesus e o próprio Pai pensavam de uma mesma maneira, unidos, como se fossem um só. Literalmente, tudo o que Jesus fazia era o que o Pai tinha ordenado. Eram como se fosse uma só pessoa. E como está a união da nossa igreja hoje? Somos como uma só pessoa, uma só família, que se ajuda, que quer ver o bem do outro ou não. Porque é algo muito, muito precioso para nós. O que você tem visto quando você olha para o lado? Porque nós declaramos muitas vezes
que somos uma família. Abrimos os nossos lábios para dar um boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mas como assim, irmão? Como assim, irmã? Como assim eu posso declarar que eu amo alguém, que eu considero alguém o meu irmão, sendo que eu não o conheço? Sendo que eu não sei quais os problemas que ele passa? Sendo que eu não tenho a menor ideia até onde que ele mora, quem é o seu nome, de que família é? Se nasceu aqui em Frutal, se não é daqui de Frutal? Porque nós podemos declarar com alto e bom som que somos unidos, uma grande família. Mas será que vivemos isso? Será que nós, se olharmos agora para trás, ou para quem está no fundo, olhar para frente, e ver os irmãos que estão assentados, você sabe falar pelo menos metade dos nomes? Pelo menos metade? Assim, sabe falar mais ou menos ali quem é cada pessoa, ou não? Sabe falar mais ou menos qual que é o problema, o que aquela pessoa às vezes passa de dificuldade, ou às vezes até onde que ela trabalha, ou não? É uma pergunta muito importante da gente se fazer. É muito importante a gente se avaliar nesse momento. Porque se a gente declara que aquela pessoa é o meu irmão, como que nós não sabemos como aquela pessoa está? O que aquela pessoa está passando? Eu já acompanhei vários adolescentes, várias pessoas, até mais velhas, mais novas, que viveram anos e anos dentro de uma igreja, anos e anos dentro de um templo, e se sentiam sozinhas, solitárias, no meio de várias e várias pessoas. E, infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais normal na nossa geração. Cada vez mais comum. Até com a chegada dos smartphones, dos celulares, é cada vez mais comum que depois do culto a gente pegue o celular, dá uma olhadinha como é que foram os stories do culto, como é que foram os stories dos nossos amigos, postagens da igreja, postagens de como foi o nosso time de futebol, como que foi o resultado da corrida de domingo de manhã, e fala mais por mim mesmo, que gosto de Fórmula 1, como que foi o resultado do nosso time de basquete, como que foi aquela fofoca que eu tinha visto no início do culto, como é que ela terminou, qual que é a notícia do dia. Já saímos no celular, já direto. Quando dá o nosso tempo, no máximo tomou a água, vamos embora para casa. O máximo que dá de interação é um boa noite, tudo bem? A pessoa responde tudo bem, como se fosse algo sagrado, né? Porque aqui no Brasil hoje é sagrado você perguntar tudo bem, a pessoa fala tudo bem. Pode estar complicadíssimo, a vida de cabeça para baixo, dando tudo errado. A pessoa fala tudo bem. E você? Aí você também, todo errado, todo triste, todo complicado. A família dando errado, provações o tempo todo, inimizade com as pessoas, está brigado com o pessoal, está com a vida tristíssima e fala, tudo bem, sem problemas. Até porque não queremos ser sinceros, não queremos falar e ter uma interação com alguém, só queremos, tudo bem, e seguir para frente. Ir para a nossa casa, é o destino. Chegamos em casa, liga o Fantástico, para quem gosta, liga uma série, para quem gosta também, liga alguma coisa na televisão, ou fica mexendo no próprio celular e depois vai dormir. Muitas vezes essa é a rotina de domingo de manhã e a rotina de domingo à noite. É como nós vivemos. Não sabemos nada, muitas vezes, de ninguém. Às vezes você pode até saber o nome da maioria das pessoas que estão aqui. Mas quantas vezes você já parou para conversar com cada uma dessas pessoas? Que nós chamamos de irmãos, que nós chamamos de família. Quantas vezes? Quantas vezes isso tocou no seu coração? Quantas vezes você se preocupou com alguém que você viu que não estava muito feliz? Estava um pouco cabisbaixo? Estava um pouco triste? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Porque se nós declaramos realmente, não, nós somos uma família em Cristo. Que tipo de família é a nossa em Cristo? Acho que nós podemos declarar que somos uma boa instituição muitas vezes, né? Dá muita gente no domingo, toda semana tem gente aqui dentro. Quarta-feira está dando gente também. Segunda-feira tem a reunião de geração dos adolescentes, está dando gente.
né, da SAF também. Nota, então a instituição está boa, está rendendo, cada vez está crescendo mais, o pessoal está chegando, uma ótima instituição. Mas será que nós realmente somos membros de um só corpo? E aqui eu não estou falando que todos nós temos que ser iguais, temos que passar pelos mesmos problemas, ter as mesmas amizades. Não é isso. Porque até o membro é diferente do outro. Muitas vezes, nós somos extremamente diferentes umas das outras pessoas. Uns dos outros, mesmo tendo às vezes a mesma idade. Passando às vezes por quase os mesmos problemas, temos reações diferentes e somos diferentes. Não estou falando isso hoje à noite. Mas estou falando, a Bíblia nos diz que temos que ser como um só. Podemos dizer que essa é uma hipérbole, um exagero. Digamos, não tem como nós, seres humanos falhos, completamente pecadores, sermos um só com o outro, sermos completamente, amar o próximo completamente, sendo que somos assim. Não tem como atingir o nível do pai com o filho. Mas isso, muitas vezes, se torna uma desculpa para que nós continuemos do mesmo jeito. Cada vez mais, vindo domingo após domingo, de manhã e de noite, e agindo da mesma maneira. Já parou para pensar que você vem num lugar toda semana, pelo menos uma vez por semana, que é aqui. Você vê praticamente as mesmas pessoas, e pode ser que você não tenha intimidade com quase nenhuma delas. Se contar assim, se você conseguir contar mais de 10 assim que você tem intimidade nos dedos, assim, 10 nos dedos, você tem intimidade, já fala que você está bem, está mal não, está bem. Porque na maioria das vezes, nem 10 pessoas aqui dentro, de domingo a domingo, encontrando toda semana, a gente tem. Às vezes a gente sabe aonde estão todos os versículos. Né? Amar o próximo como amamos a nós mesmos. Marcos 12, 31. Podemos falar, dar outra face. Andar a segunda milha. Está no Sermão do Monte, Mateus 6. Mas de que adianta sabermos de tudo isso? Declararmos tudo isso e não vivermos isso? Qual é a diferença que esses versículos fazem na nossa vida? Realmente, seja sincero com você mesmo. Qual é a diferença que tudo isso faz na sua vida? Você vai continuar da mesma maneira, olhando para todos os rostos aqui nessa quarta-feira, sem saber quem são cada um deles? Você vai continuar andando do mesmo jeito, mais anos e anos, sem ter um amigo verdadeiro aqui dentro, que não seja da sua família, que não seja uma amizade de infância que você já tem há muito tempo? Uma pergunta: quanto tempo tem que você não faz um novo amigo, íntimo, de verdade? Aquele que você pode rasgar o seu coração. Tem quanto tempo que você não faz esse tipo de amizade? Muitas vezes pode ter anos que você não faz isso. Muitas vezes você está aqui e já tem anos que você só está com as mesmas pessoas, falando dos mesmos problemas, reclamando das mesmas coisas, reclamando que o louvor repete muita música, que o pastor prega a mesma coisa, que vem um seminarista, prega o outro, você não gosta também, reclama. No mesmo jeito. Parece que nada muda, já tem anos, anos e anos. E todo mundo acha normal. Quantos anos ou quantos meses tem que você não convida alguém aqui da igreja, que você chama de irmão, que você declara que ama como a si próprio, para sua casa? Alguém novo. Não alguém que você já conhece há muito tempo. Alguém novo. Você chama, prepara aquela janta, aquele almoço, para servir para o irmão.
Quanto tempo que você tem que você não faz algo parecido? Será que nós realmente somos unidos? Será que nós realmente amamos uns aos outros, como declaramos? Qual foi a última vez que você vendeu algo que você tinha, e agora apertando um pouquinho mais, que você conquistou com o seu tempo, você vendeu para ajudar um irmão que estava precisando? Que é seu, você trabalhou, você foi lá e conquistou, né? Que esse é o discurso, né? Você foi lá e conquistou, ganhou. Quando que você vendeu aquilo? Porque você ama mais o seu irmão que está do lado do que aquilo que você conquistou, do que aquilo que, na verdade, Deus te deu. Porque a gente tem um discurso de meritocracia, muitas vezes que é mais de coach do que bíblico. Não é porque eu trabalhei, eu conquistei, é meu. Se vamos pegar aquilo que nós merecemos, nenhum de nós estava aqui essa noite. Estava todo mundo morto. Todo mundo. Porque nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos a morte. Aquilo que foi sobre Jesus era para ser para cada um de nós. Todos nós merecíamos aquilo. No momento de mais agonia de Jesus, Ele ora por nós. Depois de tudo que nós escutamos de domingo a domingo, o que tem mudado em relação ao nosso irmão? Porque não vai fazer diferença continuar da mesma maneira. O que esse versículo toca no seu coração? Porque se Jesus fala que é para que o mundo saiba que o Pai o enviou através da igreja ser um só, será que o mundo realmente sabe que Deus enviou a Jesus? Que Jesus está vivo através da igreja? Através do corpo de Cristo? O mundo identifica, Jesus veio e Ele está vivo quando Ele olha para nós. Quando Ele olha para a nossa união. Porque quando nós vamos olhar para o passado, a gente estudando a história da igreja, nos primeiros anos da igreja, vemos que os romanos chamavam os cristãos até de incestuosos. Porque se casavam entre eles, se chamavam de irmãos, parecia uma grande família, eles se casavam entre eles. Não que eram realmente, cometiam incesto, mas porque se pareciam uma família tão forte, aqueles pequenos grupos, ou até às vezes grupos um pouco maiores, se pareciam tanto com uma família, que os romanos levavam em consideração a isso. Eles estão cometendo incesto. Nos dias de hoje, se olharmos para aqui, todos os que estão aqui essa noite, parecemos uma família? Se eu pedir para que você saia do seu banco, saia de perto da sua família, e vá orar com outra pessoa que está do outro lado da igreja, você vai dar mais boa vontade do mundo? Sem reclamar? Sem ficar pensando, para quê? Podia estar orando com a pessoa que está do meu lado. Será? Será que se eu pedir para você separar às vezes, seu marido que está aí do seu lado, sua namorada, será que se eu pedir para você separar do seu amigo e orar com uma pessoa que está lá no fundo, que você não sabe nem o nome, como que seria a sua reação a isso? Você ia reclamar? Você ia esperar que a outra pessoa ore porque você está com vergonha? Mas não é irmão? Mas não é da mesma família? Mas não diz que ama? Mas não era um só? Como temos agido em relação à oração de Jesus? Jesus é revelado nesse texto a partir da nossa união. A partir da união de sua igreja. Como a igreja de Cristo tem sido unida nos últimos dias. Se olharmos agora na visão mais macro da situação, olhando para o nosso país, olhando para os cristãos do mundo, principalmente do Ocidente, não pegando o Oriente, mas principalmente do Ocidente, não vemos um corpo só. Na verdade, parece uma rinha dentro de octógono, uns 5, 7, 8 corpos brigando para ver quem que vai estar certo no final, no último dia. A gente parece muito mais uma briga de octógono com 8 pessoas dentro, no mínimo, para ver quem que vai estar certo no último dia,
do que pessoas que se amam, que se respeitam e que fazem parte de um só corpo. Comemoramos como se fosse algo maravilhoso. Não estou dizendo que não é algo bom, mas comemoramos quando uma pessoa que é de uma neopentecostal, de uma pentecostal, uma igreja pentecostal, vem para a nossa igreja e fala: eu gostei daqui, eu vou ficar aqui. A palavra, né, os cânticos de vocês, gostei, eu vou ficar aqui. E a gente comemora como se tivesse adicionado mais um. Só que a gente saiu de 1 para 1. Não mudou muito. A gente só trocou a denominação. E a gente comemora hoje, porque hoje tem uma mudança. Né? Estão vindo muitas pessoas de igrejas pentecostais para a nossa denominação, para denominações às vezes de batistas mais reformadas. Até pela pandemia e por aí vai. E nós comemoramos como se fosse um avivamento da nossa igreja. Mas desde quando avivamento é a mudança de uma pessoa para uma outra igreja? Ela já declarava Jesus. É de 1 para 1. Ela só está mudando para dentro dessas 4 paredes. E a gente pensa que é o suprassumo agora. Agora a igreja brasileira vai para frente. Porque está todo mundo virando presbiteriano e reformado. Será que realmente nós achamos que a nossa igreja é um? É um corpo? É um como Deus é com o Pai? Não como Deus é com Jesus. O Pai é com Jesus. Será? Mesmo? Olhando nessa visão macro, acho que a gente até fica um pouco mais desesperado, eu diria. Às vezes a gente fica até um pouco sem esperança, olhando às vezes para o caminho que nós estamos indo. Mas, para que a glória de Jesus se revele, provavelmente, nos últimos dias que estão chegando cada vez mais e mais, estão batendo a porta, a perseguição está cada vez mais apertada, vindo para o Ocidente, saindo do Oriente e vindo para cá. Na Europa, vemos vários e vários clãs muçulmanos invadindo a Europa. Alguma hora vai chegar em nós também. Será que, pelo menos, quando nós formos perseguidos, seremos juntos? Seremos um só? Conseguiríamos conversar com uma pessoa que pensa diferente de nós? Ou continuaremos da mesma maneira, brigando, cada vez mais, longe de onde deveríamos estar? Será que se Nietzsche vivesse nos nossos dias dentro do Brasil e olhasse para a nossa igreja, o que ele diria? Não estou falando que ele é uma grande autoridade, e nem nada disso. Mas o que uma pessoa de fora diz sobre cada um de nós? Você já parou para ver o que as pessoas escrevem sobre os cristãos hoje? Como eles nos dizem que nós somos? Ou isso não te interessa também? Já parou para conversar e pregar para uma pessoa que está do lado de fora dessas 4 paredes? Porque quando Jesus se reúne com seus discípulos na última ceia, ele fala para que vocês lembrem, façam isso em memória de mim, e parte o pão e ceia com eles. Quando ele sobe em sua ascensão, ele fala: vão e preguem o evangelho a todos os povos. Muitas vezes nós começamos a inverter essa situação. Entre nós, amamos pregar para quem está aqui dentro, amamos pregar para o nosso amigo arminiano, amamos pregar para quem é da neopentecostal, para ver se converte, né? Porque na nossa cabeça não é nem crente. Para católico ainda nem se fala. Amamos pregar para esse tipo de gente. E para os que estão de fora, é só comunhão. Até porque, né, se às vezes a gente pregar a palavra para eles, quem sabe a gente perde a amizade. Mas na verdade, nós estamos perdendo muito tempo. Não estou falando que é para que a gente mude todo o nosso sistema eclesiológico, como funciona a nossa igreja. Que só a comunhão basta, que temos que se reunir só para comer. Não é isso também. Mas como estão sendo os nossos momentos de comunhão? Quando se marca uma janta aqui na igreja, como tem sido aquele momento de comunhão? Como é a mesa que você senta? É um bom momento de comunhão? Onde nós falamos sobre Cristo e revelamos a Cristo naquela mesa?
ou não tem nada a ver com Jesus. Ou precisa que o pastor pegue a palavra num jantar de casais, ele tem que pegar a palavra, abrir um texto, dar um devocional e fazer uma oração, para que a gente pense em Jesus. Porque muitas vezes é isso que acontece. Marca um jantar de comunhão, um chá, um café da manhã, e precisa necessariamente que alguém faça isso, porque senão ninguém vai falar de Jesus. Senão a gente não para um momento para conversar de Jesus. A gente não para um momento para ter um momento de comunhão e Jesus ser revelado no nosso meio. Precisa-se sempre de um mediador. Parece que nós só gostamos do sacerdócio universal quando é para defender a fé. Quando é para falar mal da Igreja Católica. Mas quando é numa mesa, em nossas casas, nós somos defensores do sacerdócio universal. Pregamos a palavra em meio à comunhão. Revelamos a Cristo em nossas mesas? Ou não? Acho que é algo que nós deveríamos parar e pensar em relação a tudo isso que foi falado. Sobre a oração sacerdotal de Jesus, não só lembrar de que Ele orou por nós, não só lembrar e falar isso com emoção, que Jesus orou por nós nos seus últimos momentos, porque é algo muito lindo mesmo, mas prestar atenção no que Ele orou por nós e tornar isso realidade no nosso meio, na nossa igreja, nas nossas famílias, com o irmão de outra igreja. Tornar realidade, ser resposta dessa oração, ser a resposta que a igreja precisa. Porque muitas vezes nós jogamos nas costas dos líderes da igreja, muitas vezes nós jogamos nas costas porque a igreja já está assim há muito tempo, e mais uma vez criamos desculpas atrás de desculpas para continuar vivendo da mesma maneira, sem conhecer ninguém, voltando para as nossas casas e estando nem aí para a pessoa que está sentada atrás de você agora. Como será? Vamos sair depois de hoje. Como tem sido cada um dos nossos domingos?